Em todas as revelações que o aguardam, não há nenhuma tão fundamental e tão cheia de êxtase, como quando você descobre que a Bíblia é toda sobre você. Que alegria você terá quando a palavra de Deus registrada nos livros de Gênesis e Apocalipse for revelada e você, um indivíduo, se tornar a palavra viva e o intérprete da Bíblia. Está chegando o dia em que você descobrirá que foi você quem foi enviado, que você é a palavra de Deus que não pode voltar vazia, mas deve realizar aquilo que Deus propôs e prosperar naquilo para o qual foi enviado. Fiquei muito emocionado quando percebi que eu era a palavra que se tornou carne. Agora vestido com um manto manchado de sangue, eu sou, como você é, a palavra de Deus, que estava no princípio com Deus e era Deus. Eu lhe digo. Você foi enviado para um propósito divino, que é cumprir, tornando assim viva, a palavra que chamamos de Escritura. Não há outro propósito para estar aqui. Você não veio para ser rico, famoso, conhecido, forte ou fraco, mas para cumprir de forma viva essa peça fantástica. A palavra na forma escrita está morta. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Você, todo Espírito, é a palavra viva que interpreta a aparente letra morta. Estais destinados a descobrir que a história de Jesus, desde a sua concepção pelo Espírito Santo até a sua ascensão ao céu, é um sinal concedido por Deus a quem o receberá. Hoje você pode pensar em Jesus como alguém externo a você, e na Bíblia como registros de eventos que ocorreram há milhares de anos, registrados por profetas que eram servos de um Deus desconhecido por você, mas quando a revelação se desenrolar dentro de você, você saberá que é a palavra que se fez carne. Você descobrirá que é o Jesus das Escrituras e dirá dentro de si mesmo: Eu sou Maria, e o nascimento de Cristo deve ocorrer, se eu, em bem-aventurança, por agora viver para sempre, à medida que você se apresenta como a palavra que foi no princípio com Deus e era Deus. Um dia você verá toda a Bíblia se desenrolar dentro de você, mas externamente não haverá mudança. Você permanecerá um pequeno homem, ou mulher, como era antes do desdobramento da palavra dentro de você. No entanto, tudo o que foi dito sobre Jesus, o homem padrão, você experimentará na primeira pessoa, no presente. Eu, individualmente, experimentei tudo o que é dito sobre Jesus Cristo no Novo Testamento. Agora sei que no volume do livro está escrito sobre mim, e não posso lhe dizer a emoção que sentirá quando isso acontecer com você. Seu conceito de mundo mudará, pois você sabe que não importa o que uma pessoa conquiste aqui, isso não significa nada. Você concederá os desejos de todos, sabendo que não importa quais sejam seus desejos, eles se transformarão em nada. Se eles possuíssem a terra e escravizassem a todos, ela ainda assim seria como nada, pois desapareceria como fumaça ou se desgastaria como uma roupa. Mas o indivíduo, que é a palavra, não pode e não voltará vazio. A palavra não veio para possuir a terra, mas para cumprir as Escrituras. As Escrituras devem ser cumpridas em cada indivíduo. Eu interpretei as Escrituras para você em todas as coisas relativas a mim. Eles foram escritos sobre mim e eu compartilhei seu significado, por experiência própria. Somos a palavra falada por Deus, mas lembre-se: o próprio Deus é a palavra. O autor desta peça está interpretando todos os papéis, pois não havia mais ninguém para interpretá-los. Deus teve que realmente se tornar o ator neste drama chamado vida, e ele não pode voltar vazio, mas deve e irá desempenhar cada papel completa e perfeitamente. Então a revelação final será tocada e Deus, a palavra, se revelará. Hoje as pessoas parecem tão chocadas ao descobrir que um dos nossos juízes se desviou do seu código ético, mas que homem pode atirar uma pedra? Ninguém que já andou nesta terra pode afirmar que é inocente de uma experiência semelhante, pois as Escrituras nos dizem que querer isso é ter cometido o ato. Vocês ouviram o que foi dito: não cometerás adultério, mas eu vos digo que qualquer pessoa que cobiça uma mulher já cometeu o ato com ela em seu coração.
O drama da vida é psicológico e todos são culpados de desejo de ganho pessoal. Por que deveríamos ficar chocados e ofendidos quando vemos injustiça em altos cargos? Todos os nossos funcionários são culpados, pois, pelo exemplo daqueles que estão acima deles, são encorajados a usar a sua vocação para ganho pessoal. Esta mesma noite há quem ganhe fortuna, dando palestras sobre assuntos que desconhece, e os salões ficarão lotados, porque se divulgaram. Todo mundo quer ver, tocar e ouvir aquele que é conhecido no mundo de César. Quando publiquei meu primeiro livro em 1941, procurei um homem que era agente de oradores como a Sra. Roosevelt e o Sr. Churchill. O senhor me explicou que não poderia me vender, porque eu era desconhecido. Ele me disse que se eu saísse e atirasse em alguém e conseguisse muita publicidade, ele poderia me vender noite após noite por centenas de dólares. Ele disse: eu poderia vender a Sra. Roosevelt todas as semanas por $1.200 por palestra. Ela é mãe de muitos filhos, mas eu poderia vendê-la se o tema fosse: como é nunca ter conhecido um homem, pois o público viria ouvir e ver a Sra. Roosevelt. Saia e divulgue-se e eu venderei você para todo o país, porque vendo nomes. Hoje alguém no Congresso se levantará e fará uma declaração ultrajante. Será veiculado na televisão desta noite e na imprensa de amanhã, à medida que eles constroem o nome dele e ele ganha mais dinheiro com eles. Isso acontece repetidamente neste mundo. Mas a peça não é essa, pois a verdadeira peça é sagrada. Está escrito nas Escrituras e o livro está selado. A revelação quebra o selo, à medida que aquilo que era uma palavra morta começa a se revelar a partir de dentro. Você não observará eventos acontecendo do lado de fora. Nunca houve nenhum nascimento virginal físico. Você deve nascer de dentro. Agora alojado em seu maravilhoso crânio, que é a Maria das Escrituras, é daquela Santa Mãe que você deve nascer. Como Maria, dei à luz Cristo, e agora, para sempre em bem-aventurança, vivo e compartilho minhas experiências com aqueles que ainda não o geraram, pois a palavra não pode voltar vazia. Tem que cumprir esse padrão. Jesus é o homem padrão, e ninguém pode mudar esse padrão. Começa com a ressurreição, quando Deus desperta e sai do seu túmulo. Aparecem 3 testemunhas, 3 reis magos, para ver o sinal como uma criança envolta em panos. À medida que você cumpre esse padrão, sua consciência cresce em sabedoria e poder, e você se torna uma testemunha da verdade das Escrituras que, antes do seu despertar, nunca foi compreendida. Agora, outro ato da peça é registrado como: na plenitude dos tempos, ele envia seu Filho ao coração do homem, clamando Pai. Isso acontecerá com você como aconteceu comigo. O único Filho de Deus, Davi, chamou-me de Pai, revelando a mim mesmo a minha verdadeira identidade. Aos olhos mortais sou um homenzinho, mas quando esta vestimenta que assumi propositalmente for retirada, serei visto apenas com os olhos do Espírito. Enquanto eu usar este manto manchado de sangue, vocês não saberão que meu nome é Palavra de Deus, mas eu fui enviado pela boca de Deus e ele só envia a si mesmo. Então quem me vê, vê aquele que me enviou. Meu Pai me enviou para fazer a vontade dele, que é cumprir as Escrituras. Agora posso dizer: Pai, realizei a obra que me deste para fazer. Agora devolva-me a glória que era minha, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Não peço outra glória, apenas a devolução daquilo de que me esvaziei quando eu e meu Pai éramos um. Não havia ninguém para ir, então a palavra de Deus foi enviada, sabendo que não poderia retornar vazia ao seu lugar de origem. Tinha que trazer de volta aquilo para o qual foi planejado. Eu cumpri esse propósito. Meu trabalho está concluído. Agora glorifique-me com o mesmo eu que era meu antes que o mundo existisse. Volto agora ao meu próprio ser, que é o Verbo que estava com Deus e era Deus.
Você é a palavra de Deus, destinada a atingir a plenitude dos tempos e romper. À medida que a palavra se revelar dentro de você, você conhecerá a verdade do Salmo 40. No volume do livro está escrito a meu respeito. Não consigo descrever a emoção que você sentirá ao descobrir que o livro que o mundo chama de Palavra Sagrada de Deus é contemporâneo. A Bíblia trata de você e deve se revelar dentro de você, e quando isso acontecer, você, agora a palavra viva, interpretará a palavra escrita, pois a palavra está morta até que seja vivificada e receba significado através do ato de desenvolvimento. Então, como palavra viva, você retorna como testemunha da verdade da palavra de Deus. Você não acrescenta ou retira nada da palavra de Deus, você simplesmente cumpre isso dentro de si mesmo e todos que ouvem suas palavras irão aceitá-las ou rejeitá-las. Você espera que eles acreditem em você, mas você deve continuar de qualquer maneira. Sempre haverá um remanescente daqueles que estão perto do ponto de aceitação. Quando Elias implorou a Deus, ele disse: Volte, Elias, porque salvei um restante para você. Há 7.000 naquela cidade prontos para ouvir o que você tem a dizer a eles. Sempre haverá um círculo cuja semente, que é Deus, chegou ao ponto de romper. A primeira erupção, que é a pedra angular de todo o mistério, é o seu despertar. E quem é o dorminhoco? Deus. Desperta, por que dormes, ó Senhor? Acordado. Não nos rejeite para sempre. Portanto, é o Senhor cujo nome eu sou quem desperta, e no momento em que o Senhor despertar em você, você se sentirá despertado. Quando acordei estava sozinho. Não havia outro. Então foi Deus quem acordou e saiu do meu crânio para ver que a palavra que Deus profetizou seria vista. Vi testemunhas observando o sinal do meu nascimento. O mundo pensa que o sinal é o acontecimento, mas não é. Uma criança significa que algo nasceu. Isto será um sinal para vocês. Você encontrará um bebê. O bebê é um sinal de que Deus nasceu. É um nascimento em que Deus retorna a si mesmo. Deus veio ao mundo para cumprir a sua palavra, e para partir do mundo ele deve nascer do alto, caso contrário permanecerá aqui. Ele não pode retornar ao seu estado celestial, que é o reino de Deus, até que sua palavra seja cumprida. Estou retornando agora ao reino de Deus, deixando para trás meu histórico. Não peço a ninguém que me julgue, pois nenhuma pessoa terrena é capaz de tal julgamento. Agora, a palavra viva, posso testemunhar a verdade das Escrituras por experiência própria. Quando dois se unem e concordam em testemunho, é conclusivo. Você já experimentou o que está escrito na Bíblia? Você não pode enganar os observadores de cima, pois eles não veem o homem exterior nem ouvem suas palavras, eles veem apenas o homem interior e sabem se ele traz as marcas de Jesus ou não. Você retorna como testemunha da palavra de Deus, tornando vivo dentro de si mesmo aquilo que está escrito nas Escrituras como um código morto. Quando você concordar com essas palavras, em testamento, você entrará no reino, na alegria do Senhor. Não há outra maneira de entrar senão ressuscitar, que é o ato mais poderoso de Deus, nascer do alto, descubra a paternidade de Deus fazendo com que seu filho o chame de pai. Então, ter a cortina do templo, que é o seu próprio corpo, dividida em duas, de cima a baixo, e você, no cumprimento do Êxodo, subir ao céu como uma serpente ardente. E, finalmente, ter o selo de aprovação colocado sobre você na forma de uma pomba descendo que o sufoca de amor. Nesse intervalo, todas as outras passagens das Escrituras acontecem dentro de você noite após noite, à medida que cada parte da palavra de Deus se cumpre em você. Então você contará suas experiências e, tendo contado a eles, você partirá do mundo sabendo que aqueles que vieram até você não poderiam ter vindo a menos que o Pai dentro de você, que é você mesmo, os atraísse. Seu remanescente virá,
ouvirá você e será encorajado por isso. Você lhes contará sobre a ressurreição de seu verdadeiro eu, chamado Jesus Cristo. Nasci de novo, disse ele, através da ressurreição de Jesus Cristo. Nascido para uma esperança. Qual é a esperança? Coloque sua esperança plenamente na graça que está chegando a você na revelação de Jesus Cristo. Esta revelação é a esperança que torna sábio aceitar o fardo desta longa e escura noite. Este mundo é verdadeiramente uma noite de terror, onde os horrores acontecem a cada momento. Assassinato e roubo não precisam ser violentos. Você pode pagar menos a um homem, convidando-o assim a um estado embaraçoso, sem perceber o que está fazendo consigo mesmo. Ao pagá-lo mal, você está sugando o sangue dele, e aqueles que vivem de sangue são, em certo sentido, os cupins do mundo. As pulgas que vivem nos cães não produzem nada, eles só vivem do sangue de outro. Bem, na nossa língua, o dinheiro é o sangue vital do mundo. Quando você paga menos a um homem por seus serviços, você está tirando o sangue dele. Se você pudesse se ver como o homem desperto o vê, ficaria horrorizado em saber como você é ou como você cheira. Todos os perfumes da Arábia não conseguiram abafar o odor que emana de ti. Para o homem desperto você é uma pulga monstruosa, vestida em forma humana que as pessoas têm tanto orgulho de tocar, e, porque é bem conhecido, pagarão $5.000 para ouvi-lo falar. Recebe tudo porque é divulgado, mas se tirasse a máscara, aqueles que pagassem para ouvi-lo falar fugiriam para salvar a vida ao verem a sua verdadeira identidade. Eu lhe digo, estamos aqui e permaneceremos neste mundo de trevas educativas até que aquele que nos enviou, como nós, irrompa e cumpra as Escrituras. Portanto, não critique quem quer viver do sangue dos outros, apenas deixe-os em paz e deixe-os fazer isso. Você desempenhou esses papéis horríveis, ou não estaria nesta sala esta noite. Você foi atraído para cá porque aquele que está falando com você cumpriu as Escrituras. Ninguém vem a mim a não ser que meu Pai o chame, e eu e meu Pai somos um. Eu sou a palavra viva que ele enviou ao mundo para cumprir a sua palavra externa. Isso eu fiz. Volto agora prestando testemunho de sua palavra e posso agora dizer as palavras do capítulo 17 de João. Cumpri a obra que me deste para fazer. Agora devolva-me a glória que era minha, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Deixe que todos sejam como são e, se isso estiver dentro do seu código de decência, ore por eles. Se ele quer dinheiro ou felicidade, conceda-lhe os desejos, mas se ele quiser violar o seu código de decência, como assassinar alguém, mande-o para outro lugar. Posso lhe dizer, se ele for tão inclinado, encontrará alguém que pegará seu dinheiro e orará pela vida de outra pessoa. Mas você cuida dos negócios de seu pai e coloca sua esperança totalmente na graça que está chegando a você na revelação da palavra de Deus dentro de você. Quando a palavra se desdobrou dentro de mim, pulei da cama, mal acreditando no que havia vivido. Pensar que tudo o que foi dito sobre Jesus Cristo estava acontecendo dentro de mim foi um choque, mas a maior emoção possível. Agora sei que as Escrituras não são um registro de eventos que aconteceram no passado, mas uma história contemporânea que se repete continuamente. Jesus Cristo desdobrou-se dentro de mim, revelando-se a mim, como eu. Eu experimentei tudo o que Jesus disse nas Escrituras. Não observei ninguém vivenciando esses eventos. Eu era o ator central do drama. Deixe o mundo dizer o que quiser sobre a mitologia das Escrituras e sorrir interiormente, pois sei que a sabedoria deste mundo é tolice aos olhos de Deus. Deixe o mundo se tornar cada vez mais sábio em sua própria estupidez. Deixe-os se sentirem muito famosos e maravilhosos. Não se junte a eles, apenas coloque seu coração totalmente nesta graça que está vindo para você. Então você saberá que, se os golpes vierem esta noite, em algum momento de sua cegueira você plantou a semente deles,
pois assim como o homem semeia, ele colherá. Você pode não reconhecer sua colheita porque não se lembra da semeadura, mas o golpe não poderia aparecer em seu mundo se você não o tivesse causado. Então colha e alegre-se por reconhecer o seu plantio, mesmo que um pouco. Então lembre-se das palavras de Paulo quando ele disse: Considero que os sofrimentos do tempo presente não são dignos de comparação com a glória que será revelada em mim, pois quando essa glória for revelada, a palavra se revelará, e tudo se revelará dentro de você. Você não é apenas a palavra enviada à existência, mas o poder para cumprir o padrão da redenção, pois você é o instrumento da criação de Deus. Através de você Deus criou tudo, porque Ele e você são um. Ele se enviou como o ser que está falando com você agora, e então, quando você me ver depois de suas experiências, você verá aquele que me enviou, pois sou um com o remetente. Meu Pai é aquele que vocês chamam de Deus. Eu conheço meu Pai, pois ele e eu somos um, mas você não conhece o seu Deus. Oh, como eu gostaria de poder compartilhar com você a alegria que você terá quando a Bíblia se tornar sua biografia. Todos os dias abro esse livro para perceber que fui eu quem inspirou os profetas. Muitas vezes se fala que a visão vem apenas através do áudio, como no início dos livros de Obadias, Amós e Isaías, mas quando Cristo se revela em você, a visão não é apenas sonora, mas tão real e viva quanto esta sala. E quando chegar o momento de você partir deste mundo, você o deixará para nunca mais voltar. Aqueles que partirem, não tendo atingido o ponto da erupção, encontrar-se-ão restaurados à vida num mundo tão sólido e real como este. Os seus corpos serão jovens e os seus problemas e desafios serão tão grandes como são aqui. O véu, posso lhe dizer, não está aí, mas bem aqui, e é muito, muito fino. Contudo, é opaco aos olhos mortais, e por causa de uma vibração diferente, eles não são tocados ou sentidos por nós e nós não somos vistos nem tocados por eles. Existem mundos dentro de mundos nos quais você entra até que a palavra irrompa em você. Quando lhe for dito no capítulo 19 do Apocalipse que seu manto estava manchado de sangue, não pense em um como o cardeal usa. Sua pequena vestimenta de carne e sangue é o manto que Deus usa. No capítulo 37 do livro de Ezequiel, o Senhor fala, dizendo: Ó ossos secos, porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós e cobrir-vos-ei com pele. Agora vestido com um manto manchado de sangue, você é espírito, e o nome pelo qual você é conhecido é a palavra de Deus. Você é aquele que estava com Deus no princípio e era Deus. Você se tornou carne e agora está habitando em seu manto manchado de sangue. Você saiu da boca de Deus e não pode voltar vazio, mas deve realizar aquilo que se propôs e prosperar naquilo para o qual foi enviado. Sua consciência, seu eu sou, é Deus. Nesse nível, você pode usar a palavra que você é, assumindo que as coisas são como você gostaria que fossem? Ao se convencer de que sim, você terá pequenas conversas inéditas. Estas são palavras também. É por isso que Blake disse: Ah, o que eu disse? O que eu fiz? Oh, todas as palavras humanas poderosas. No decorrer de um dia, você mantém conversas mentais que ninguém ouve, mas que todos do lado de fora respondem. Você pode se perguntar por que alguém age daquela maneira com você, mas isso é necessário por causa das palavras que você está falando interiormente. Suas conversas internas são enviadas para o mundo e não retornarão vazias, antes, o mundo responderá de acordo com a palavra que você enviou. Você não pode pensar sem o uso de palavras, pois as palavras vestem o pensamento. Se você conhecer alguém, poderá pensar que ele parece muito bem. É um pensamento dito sem usar palavras audíveis. Acredite que ele parece bem e você enviou sua palavra. Pense nas boas notícias que você acabou de ouvir sobre seu amigo.
que ele está ganhando tanto dinheiro que nem sabe o que fazer com ele. Você pode ouvir a risada dele em sua mente, mas sinta a realidade de suas palavras e deixe-as acontecer. Não tente determinar como isso acontecerá, simplesmente assuma que já é um fato físico. Faça isso e você conhecerá o poder da sua palavra, pois Deus se tornou homem, vestido com essas vestes mortais de carne e sangue, para que o homem possa se tornar Deus. Quando você vê uma perturbação em seu mundo, você pode questionar o porquê, mas ela apareceu porque você não controlou sua imaginação. Você pode gostar de discutir com seus filhos, seus pais ou amigos, a partir de premissas que são estúpidas e não precisam ser assim, mas se você sabe que todas as coisas devem acontecer, por que está fazendo isso? Se você acredita que cada pensamento produz o que implica, então interrompa um pensamento negativo e indesejável e mude o registro colocando um novo. Então, um dia, esta revelação fundamental do desdobramento da palavra dentro de você acontecerá, e a palavra sagrada de Deus se revelará e o colocará como ator no papel central. Então você saberá quem Jesus realmente é. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, antes de encerrar o áudio de hoje, quero agradecer a todos que sempre estão aqui, curtindo, comentando e compartilhando os áudios aqui do canal. Também quero agradecer o apoio de todos que fazem parte da nossa comunidade de membros. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.